Olá, amigos e irmãos, bem-vindo aí você que está sempre participando com a gente do nosso canal. Descansando um pouco, hoje é sábado e pensando um pouco aqui, eu estava pensando na questão de ouvir e tirar conclusões, né? Existe uma dificuldade muito grande das pessoas em entender o que uma mensagem realmente quer passar, seja ela de qual for o segmento, religioso, político, tá? De qualquer ordem. Qual é realmente a intenção daquele que transmite a mensagem? Está entendendo? Qual é realmente a intenção dessa pessoa que está transmitindo essa mensagem? Ou como esse ouvinte está se comportando ao ouvir essa mensagem? Uma das coisas que eu avalio há muito tempo, eu não sou um grande orador, não. Eu não sou um grande orador. Eu estou, apesar do tempo que eu estou atuando, às vezes ministrando, pregando ou ensinando a palavra de Deus, ou treinamentos que eu também faço na área de elétrica. Às vezes eu faço treinamento também no ramo da eletricidade. Mas em todos esses aspectos, qual é o grau de dificuldade na transmissão de uma mensagem, tanto para quem transmite e tanto para quem recebe a mensagem? Primeiro, quando o ouvinte ele é levado, a emoção do ouvinte ela é explorada na sua totalidade, o ouvinte ele vai se emocionar, mas não vai ter nada de concreto, tá certo? Existe um ponto da mensagem, um ponto chave, que faz com que todos nós cheguemos a um estado de emoção, mas não podemos ficar só nesse estado de emoção, porque ele pode prejudicar a nossa capacidade de compreensão das coisas. Outro sim que eu observo é quem está trazendo a mensagem, quem é o orador. Quando o ouvinte ele olha para aquele que está ministrando uma palavra, ele analisa a altura, o perfil, a origem, tá certo? Porque em cima do que o ouvinte está vendo, ele vai tirar suas conclusões. Outro sim que o ouvinte tem também, que eu acompanhando muita coisa, é o ouvinte tirar conclusões antes que a mensagem termine. Você está compreendendo? O ouvinte, quando ele tira conclusões antes, deixa eu colocar aqui que tá. Quando o ouvinte tira conclusões antes da mensagem terminar, ele não consegue entender realmente qual era ou é o objetivo daquela palavra que ele ouviu. Por exemplo, se eu estou ouvindo o orador, e esse orador ele não é uma pessoa formada, não tem um nível superior ou acadêmico, né? Uma pessoa simples, eu vou julgar essa pessoa e não vou entender realmente qual é o sentido daquela mensagem. Você está entendendo? Veja bem, Deus ele quer passar para a gente uma mensagem,
mas às vezes nós estamos querendo a glória do orador, mas não procuramos entender realmente o que é aquela mensagem, qual o objetivo daquela mensagem. Quando você lê no livro de Isaías, uma das palavras que o profeta falou, ele diz, eu estava lendo esses dias, não lembro o capítulo, o versículo, estou sem Bíblia aqui agora, ele diz que a sua palavra, Deus falando na boca do profeta, olha, a minha palavra ela não volta para mim vazia. Então nenhuma palavra dita em nome de Deus, de boa intenção, ela jamais voltará vazia. Agora, quando as intenções de quem transmite a mensagem são outra, a mensagem é deturpada. Você consegue me entender? Nós precisamos pensar um pouco nisso. Isso acontece em todas as esferas da sociedade, na escola, na faculdade, tá certo? Quando você observa, você analisa a intenção daquele que quer transmitir a mensagem, talvez ele não tenha muito, mas a mensagem que Deus está transmitindo está embutida dentro daquelas palavras que aquela pessoa está falando. Olha, quando Jesus ele esteve aqui, Filipe chegou para Natanael e falou assim: Natanael, eu vi o Messias, eu vi o Nazareno. Olha só, quando Filipe disse, eu vi o Nazareno, olha, você vai entender agora aonde eu quero chegar nessa conversa. Quando Filipe disse, eu vi o Nazareno, Natanael, ele logo fez uma ligação. Poxa, Nazaré é uma cidade tão pobre. Você está entendendo? Você está entendendo onde eu quero chegar? Poxa, Nazaré é uma cidade tão pobre. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Entenda bem que Filipe queria passar para Natanael uma situação, e Natanael, ele logo, na sua observação, ele impede que um processo ele siga o seu curso. Mas Filipe, ele não deu ideia a Natanael. Ele falou assim: vamos lá conferir? Você está entendendo? Natanael desconsiderou Jesus porque Jesus nasceu numa cidade pobre. É aí que vem a questão, aonde muita gente se perde. Às vezes Deus ele está querendo falar conosco e nós estamos querendo a glória das coisas e não a glória de Deus. Nós queremos a beleza das coisas e não a glória de Deus. Outro sim da mensagem de Deus é interessante. Voltando lá no livro dos Reis, eu estou só falando aleatório, para nós estar aqui num bate-papo. Estou pensando um pouco e resolvi compartilhar esse pensamento com você. No livro dos Reis, conta-se uma passagem de Naamã. Entenda bem aonde eu quero chegar. Naamã, um general do exército. O exército assírio invadiu as terras de Judá, ou Israel. E na invasão, e venceu, levou uma menina cativa dos hebreus. Levou, a mocinha foi como escrava. Desculpa. Só que a menina foi como escrava e ela percebeu que Naamã era leproso. Vem comigo, você vai entender aonde eu quero chegar, aonde muita gente erra em querer e a pessoa iludida pelo seu próprio egocentrismo. Desculpa aí, eu estou estragando o vídeo, né? Então, a moça era hebreia,
e escrava. E ela observou que Naamã ele era leproso e conversou com a sua senhora. Por que o meu senhor é assim e tal? Aí a esposa de Naamã falou: olha, ele tem uma doença, ele tem lepra. O que a moça diz? Presta atenção. A moça disse assim: ó, mas se ele mergulhar no rio Jordão, se ele for lá na minha terra e se mergulhar no rio Jordão, ele ficará curado da sua lepra. A garotinha que trabalhava na casa do general Naamã. A esposa naturalmente conversou com Naamã e falou: ó, meu esposo, a hebreia aqui, ela falou que lá na terra dela você vai ser curado, né? Só que, na verdade, a mocinha tinha falado que era para, se ele fosse nas terras de Israel, ele seria curado, estivesse diante do profeta e tudo mais. Só que quando Naamã ouviu isso, Naamã falou assim: ué, temos tantos, presta atenção, aonde nós se perdemos no contexto geral das coisas. Nós avaliamos muita coisa com o olho. Quando nós ouvimos uma palavra, nós temos que se esvaziar de nós mesmos e falar assim: Senhor, eu estou ouvindo aquele irmão pregar, mas pelo Teu Espírito Santo, faz, Senhor, eu entender o que realmente o Senhor quer falar comigo nessa palavra. Isso é uma atitude honesta de um cristão. Mas tem cristão que se comporta como Naamã se comportou. Temos tantos rios limpos aqui em nossas terras, por que eu iria mergulhar num rio sujo como esse rio Jordão? Isso, ele já estava, eu estou adiantando a história, tá? Eu estou cortando aqui a história real, porque aconteceu outros casos, que ele foi diante do rei, o rei falou que não era ele foi diante do profeta, o profeta mandou ele mergulhar no rio, mas eu estou lá no rio, já. E Naamã falou assim: olha, tantos rios limpos nas nossas terras, eu vou mergulhar nesse rio de água barrenta? Presta atenção, Deus poderia curar Naamã lá no rio da terra dele mesmo. Você está entendendo? Mas olha como é que Deus faz. Deus falou assim: não, eu vou levar Naamã lá na terra de Israel. Tempo chuvoso, o rio provavelmente está barrento, época de chuva, o rio naturalmente está barrento. Vou mandar ele lá para ele mergulhar naquelas águas lá. Lá eu vou curar ele. Se ele aceitar e se mergulhar naquelas águas, eu vou curar ele. Mas olha, interessante, eu estou falando assim, então eu estou conjecturando, né? Agora, o servo de Naamã, um dos seus oficiais, falou assim: meu senhor, vem cá, custa nada o senhor tentar, a água está suja mesmo, vai lá, mergulha lá. Você está entendendo onde eu quero chegar? Naamã falou assim: então tá bom, eu vou, hein? Só que tem um problema, a água era barrenta, mas só que o profeta falou: ó, é 7 vezes, hein? E engraçado que o profeta Eliseu, ele falou e não deu muita ideia para Naamã, não. Falou: ó, Eliseu nem foi lá se encontrar com Naamã. Eliseu falou com Geazi assim: diz a ele aí para mergulhar no rio Jordão 7 vezes que ele vai ser curado. Talvez Naamã, ele falou assim: não, o profeta vai ter que vir falar comigo, eu sou general. Pô, você tem ideia? O profeta nem lá foi. Falou com Geazi: Geazi,
Fala com ele ali, com esse tal de Naamã aí, pra ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Naamã olhou, pensou, então tá bom. Foi lá, mergulhou 7 vezes e ficou curado. Por quê? A mensagem que Deus queria passar para Naamã não estava nos rios das suas terras. Estava nas águas barrentas do Rio Jordão. Eis aí aonde nós erramos muito. Eis aí aonde nós pecamos muito. O nosso ego, nosso egocentrismo. Você já esteve numa igreja que alguém estava sentado no seu lado e falou assim: poxa, tanto pregador aí vai botar fulano para pregar? Tanto ensinador vai colocar fulano para ensinar? Talvez aquele fulano que vai ensinar, ele é a água barrenta do Rio Jordão, mas é ali que está a sua cura. Talvez esse ensinador ou pregador que está falando, ele não está falando do seu jeito, do jeitinho que você quer, te acalentando, passando a mão no teu pecado. Mas ele é a água barrenta do Rio Jordão que vai sarar as tuas feridas, que vai resolver os teus problemas, que vai te dar um novo emprego, que você está desempregado, que vai te abençoar na sua empresa, porque sua empresa não anda bem, que vai salvar o teu relacionamento, do seu casamento que não anda bem, que vai salvar o teu ministério também que não anda bem, você anda batendo cabeça para tudo quanto é lado, dizendo que o seu ministério está atrasado. Tem um monte de pregador, de ensinador, mulher, homem dizendo: mudei de ministério porque lá o meu ministério está atrasado. Você é um mentiroso. Você não tem brilho nessa cara. Tá certo? Talvez. Ó, vem comigo. O ser humano, nós estamos vendo uma sociedade que os ouvidos da sociedade atual não suportam uma verdade. Não. O apóstolo Paulo ainda falou, ó, que chegaria um tempo que não suportariam a sã doutrina. Hoje, eu falo isso porque eu trabalho com pessoas em igreja. Hoje, o infrator está com mais razão do que o seu líder. Ele erra, ele está fazendo igual Lucifer. Ele erra e ainda consegue convencer os outros a justificar o seu erro. Tá entendendo? Então, voltando lá no contexto anterior, falando sobre mensagens, estou dando uma síntese nessa situação. Nosso erro é não pedir a Deus para nós entendermos realmente a mensagem que Ele quer passar por alguém que está pregando, que está ensinando, que está ministrando. Nós temos pressa em dar o diagnóstico, né? Nós temos pressa em tirar as conclusões antes de terminar de ouvir o sermão. Alguns até se levantam e vão embora. Você está entendendo? Tem uns que quando, nossa, fulano que vai pregar, vou embora. Eu mesmo, em muitos lugares que fui pregar, os irmãos tinham que me chamar sem avisar a igreja. Porque quando falava que eu ia pregar, ó, Marcos Rosa vai vir pregar aqui. Uma boa parcela ia embora na metade do culto. Tá entendendo? Pô, isso é passado, eu nunca liguei para isso. Você tá entendendo meu negócio? Então, seja eu, seja quem for, ouve a mensagem com cuidado. Por que eu estou te falando isso? Isso não acontece só na igreja, não acontece ali fora também. Se alguém for na rede social e lançar uma palavra lá, uma mensagem, olha, não sei, fulano, não sei o que, aconteceu isso. Aqueles que ouviram a mensagem se aglomeram tudo nas ruas, vão tudo para as ruas. Não, eles não procuram entender realmente se aquilo é fato, verdade ou não. Eles tiram suas conclusões
antes mesmo de ouvir, de apurar os fatos. É o que está acontecendo. Aí nessa emboleira toda, o que é verdade é deixado de lado. E o que é mentira é absorvido. Essa é a sociedade que nós vivemos. E não é da agora, só que agora aumentou mais. A sociedade está com tanta pressa de resolver as coisas rápido demais, e elas não têm paciência de ouvir. Vem cá, eu quando eu quero ouvir alguma coisa, o que eu faço? Às vezes, se eu ver alguma coisa no meio de pessoas, o que eu pego? Eu não consigo, às vezes, se tiver muita gente conversando perto, eu não consigo assimilar muita coisa. Então eu vou anotando. Eu gosto muito de usar caneta. Eu chego em casa, eu tenho o hábito de levantar cedo, no silêncio, ali está todo mundo dormindo, esposa, filhos, netos, se estiver lá em casa, todo mundo dormindo, eu levanto cedinho, certo? Levanto, faço o meu devocional, sento, agora eu falei assim, agora, Senhor, eu quero entender aquilo que eu escutei ontem. Aí eu vou analisar o que eu ouvi, eu vou descrever, eu vou fazer um relatório particular meu daquilo que eu ouvi. Aí dali eu tiro as minhas conclusões e falo, realmente aqui eu estou errado. Realmente aquilo não estou legal, preciso acertar isso aqui. Compreende isso? Se você não... O que diz na palavra de Deus? Salmos 1, o que diz? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nas rodas dos escarnecedores. Agora vem comigo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, não tem confusão nisso aí. E às vezes as pessoas começam a ouvir a palavra e começam a ficar irado. Olha só, voltando lá em Atos dos Apóstolos, logo que começa na morte de Estevão, você vai analisar lá, que os homens, eles se enfureceram em ouvir Estevão. Mas se aqueles homens, inclusive até o apóstolo Paulo, que era Saulo, se eles ouvissem direitinho o que Estevão tinha colocado ali, ele não tinha matado Estevão. Muitos inocentes morreram porque as pessoas não tiraram suas conclusões. E isso acontece em todas as esferas. A pessoa ouve uma conversa mal explicada e há pessoas que vai tirar a vida do outro por causa daquela conversa mal explicada. Você não sabia disso, não? Muita gente morreram inocente por causa que a pessoa nem terminou de ouvir a conversa, foi lá e assassinou fulano. Aí quando ele chega, já acabei com o camarada. Fulano, o que você fez, fulano? Não era isso para você fazer não, porque a conversa não era essa. Mas como é que era a conversa? A conversa era essa e essa e essa. Ah, mas eu entendi isso. Não, a conversa, você não prestou atenção. A conversa era essa e essa e essa. E nas igrejas atuais, principalmente no atual tempo que nós estamos vivendo, porque entre os anos 80, 90, que eu passei a entender as coisas ao que eu estava ouvindo, era diferente. As pessoas, quando ouviam a palavra de Deus, elas choravam. Porque elas ouviam e ficavam prestando atenção. Choravam. Hoje, as pessoas ouvem, começam a ouvir. Se ele ouve uma palavra que está inclinada na direção dele, ele não tenta entender que aquilo é a sua salvação. Quer partir para a briga, quer desviar, quer dividir, quer ir embora, quer chamar os outros para ir com ele. É assim que está acontecendo hoje. Não gostei daquela palavra não. Vamos sair dessa igreja? Você topa? Você está entendendo? O melhor conselho que eu posso te dar como amigo, já que nós estamos conversando aqui, o melhor conselho que eu posso te dar, ouve com calma. E se tiver
Se tiver gente conversando com você, fala, fulano, fique tranquilo que eu tô ouvindo, depois nós conversamos, tá bom? E às vezes na hora da mensagem as pessoas conversam muito e atrapalham o ouvinte ouvir a mensagem de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. A bateria do celular tá fraca, então eu aviso aqui. A gente volta a conversar numa próxima, tá bom?